Hoje vamos direto ao ponto, né? Vamos analisar uma representação criminal que, bom, tem um potencial bem explosivo. É verdade. Foi protocolada pelo deputado Lindbergh Farias contra o deputado Eduardo Bolsonaro, que está licenciado. Exato. Nossa fonte principal é uma matéria da Carta Capital. E a ideia aqui é tentar destrinchar mesmo as acusações, o contexto todo. O centro de tudo é um pedido bem sério. Prisão preventiva para o Eduardo Bolsonaro. E as acusações que o Lindbergh Farias levanta não são poucas, né? Não mesmo. Fala em atentado à soberania nacional, o que basicamente é agir contra os interesses do país, né? Sim. E também tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Ou seja, tentar derrubar a democracia na marra. E ainda tem coação no curso do processo. Que é aquela tentativa de intimidar ou influenciar um processo legal, né? Pesado. Muito. Então, vamos entender um pouco melhor isso. O Eduardo Bolsonaro está licenciado, certo? E está morando nos Estados Unidos. Isso. Aí a representação do Lindbergh, pelo que diz a Carta Capital, alega que ele anda se reunindo lá com políticos republicanos. E figuras do governo americano também, né? Exatamente. E o objetivo disso tudo, segundo a peça, seria conseguir sanções. Sanções financeiras e legais contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF. E olha que interessante o timing disso tudo. A representação veio um dia depois que o secretário de Estado americano, Marco Rubio, falou, segundo a fonte, né? Falou o quê? Que existiria uma grande possibilidade de um eventual governo Trump impor sanções contra o Moraes. Assim, a conexão temporal chama atenção. Pois é, liga uma coisa na outra, né? A matéria também lembra a justificativa que o Eduardo Bolsonaro deu para se licenciar lá em março. Ele alegou perseguição, né? Disse que estava sendo perseguido pelo STF. Isso. Mas a interpretação do Lindbergh Farias, que está detalhada lá na representação, é bem diferente, né? Completamente. Ele argumenta que o objetivo real seria, na verdade, atingir as investigações do próprio STF. Aquela sobre a tentativa de golpe de Estado. E com isso, protegeu o pai, o ex-presidente, e outros aliados de irem a julgamento no Supremo, certo? Exato. E aqui a coisa fica mais complexa, porque a matéria reforça um ponto crucial. Que o ministro Alexandre de Moraes é justamente o relator desses inquéritos-chave, né? Exatamente. Inquéritos que investigam o próprio Eduardo Bolsonaro e aliados. Tanto na suposta trama golpista, quanto no esquema das chamadas milícias digitais, aqueles grupos que atacavam a democracia e espalhavam desinformação. Então, para Lindbergh, segundo a fonte, essa movimentação toda do Bolsonaro nos Estados Unidos não é coincidência. Seria uma retaliação transnacional. Uma manobra feita lá fora para atingir diretamente as investigações aqui conduzidas pelo Moraes. É essa a tese. E ele vai além, né? Vai. A representação diz que já existem indícios suficientes para justificar a prisão preventiva, descreve as ações como uma ofensiva articulada e confessa. E que ainda estaria acontecendo, né? Cuja execução continua em curso. Exato. Ou seja, na visão dele, não é algo que já passou. É uma ameaça ativa, contínua. A Carta Capital também traz a visão do PT sobre essa representação. A matéria diz que o partido veria isso como como eles colocam, uma prova clara e incontestável. Prova para quem? Para a comunidade internacional. De que o judiciário brasileiro teria sido, nas palavras que a fonte atribui ao partido, sequestrado por Alexandre de Moraes. É importante frisar que estamos relatando a visão que a matéria atribui ao PT. Entendi. Bom, analisando tudo isso, o que a gente vê é um embate político, assim, de altíssimo nível, né? Sem dúvida. De um lado, tem acusações muito graves sobre tentar usar a influência estrangeira para pressionar o judiciário aqui dentro. E do outro lado, a defesa de que essas ações seriam, na verdade, uma resposta a uma suposta perseguição política que viria do STF. E tudo isso, claro, conectado diretamente com investigações criminais muito, muito sensíveis que estão rolando lá no Supremo. Então, para resumir, temos um pedido formal de prisão de um deputado, ainda que licenciado, feito por outro deputado. Do STF. E, consequentemente, investigações cruciais que esse ministro supervisiona. É isso, exatamente.
E essa matéria toda nos faz pensar numa questão maior, né? Ela descreve como atores políticos nacionais estariam supostamente buscando pressão externa sobre o nosso sistema judiciário. Sim, uma dinâmica complexa. Pois é, aí fica a reflexão. Quais podem ser as consequências disso ao longo prazo? Para nossa soberania, para a independência dos poderes aqui no Brasil, quando disputas políticas internas começam a escalar dessa forma, sabe? Tentando usar o cenário internacional para influenciar decisões aqui dentro. É algo para a gente pensar.